dizer que é um prazer estar aqui hoje e agradecer mais uma vez. Tá bom, tudo bem. Agradecer mais uma vez o convite da equipe do CESAP, justamente Maria Isabel, é sempre legal estar aqui, prazer estar com a Janice e com a Ieda também. E hoje eu vou falar um pouco a partir dessa ideia da mesa. Quando as mesas me convidaram, me chamaram a partir de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, a Vitória que está aí, que é minha bolsista, trabalha comigo, sobre ansiedade e afeto com a juventude. Mas depois não cabia muito aqui o que eu estou pesquisando com o título da mesa, então eu me reinventei. Fiz uma outra fala, tem outras coisas. Então eu vou trazer uma outra coisa que também tem a ver, não especificamente com a pesquisa que eu estou fazendo, mas com as aulas que eu dou. Esse semestre eu estou Juventude e a temática que eu trabalho, esse semestre eu estou dando 2 disciplinas optativas. Mídia e Território, nos cursos de estudos de mídia da UF, e na pós-graduação e na graduação eu estou dando uma disciplina em torno da questão da narrativa e da memória. Então, como eu estou trabalhando muitas coisas que têm a ver exatamente com o título da mesa de hoje, eu fiz fazer a fala a partir dessas interseções, né? Então, eu acho que a ideia de território literário, que está no título do evento, é uma ideia muito rica e chama atenção para essa questão da narrativa, né? Do que eu vou começar a trabalhar a partir hoje aqui, dos relatos de espaço, né? E aí nessa mesa eu acho que se cruzam exatamente diversos temas sobre os quais eu venho trabalhando: narrativa, espaço, território e lugar, juventude. E aí a minha ideia nessa fala hoje é cruzar esses 3 eixos. Eu queria começar com algumas considerações preliminares bem rápidas sobre a ideia de território, espaço e lugar, né? Que aí pensando aqui como categorias básicas para a gente partir do que eu quero argumentar aqui. Elas são palavras-chave na geografia e foram ressemantizadas em outras disciplinas. E aí nessa perspectiva mais transdisciplinar, a ideia de território escapole um pouco, deriva um pouco da concepção mais clássica, né, de associada ao Estado, ao lugar político, da dimensão da ação do Estado, né, para entrar numa possibilidade mais da prática, né, do uso que os sujeitos fazem desse espaço que se convencionou chamar de território. E aí o Rogério Resbaer, que é um geógrafo da UF, vai trabalhar com a ideia das territorialidades, das multiterritorialidades, para dar conta dessas práticas desse espaço territorial, evitando que você substancialize a ideia de território como um tipo de espacialidade já dada e fixada pela ação do Estado. E, então, bom, uma ideia é a gente pensar um pouco a partir dessa ideia das territorialidades. Ele vai dizer que como as práticas do sujeito são múltiplas, o mesmo sujeito pratica o espaço, o território de diversas formas, e no mesmo espaço você tem muitos sujeitos praticando de formas diferentes, ele vai trabalhar com a ideia de multiterritorialidades. Ele vai dizer que no mundo que a gente vive hoje, você tem territórios múltiplos, porque são muitas formas de lidar com o território, e dentro desses múltiplos territórios você tem multiterritorialidades. São práticas, vivências, né? A ideia do vivido sentido diferente a partir dos sujeitos, suas interações, suas lutas, suas interseções. Uma outra concepção, vou fazer uma pausa para o Soredo chegar. Tudo bem. Seja bem-vindo. Consegui respirar as coisas. Eu vou continuar com você. Tá. Tem uma outra ideia para a gente trabalhar rapidinho também, a ideia da territorialização, né? Tem um autor antropólogo brasileiro, João Pacheco de Oliveira, trabalha a ideia da territorialização como um tipo de territorialidade em que o lugar do poder já está mais dado, então não há uma abertura tão grande para uma prática, para uma vivência aberta, como na concepção do Resbaer, e um pouco nesse sentido de territorialização, que Deleuze e Guattari vão pensar a ideia da desterritorialização, que para o Resbaer é um mito, mas que para Deleuze e Guattari são formas no devir dos sujeitos na linha de fuga se reinventarem como uma maneira de subjetivar o mundo contemporâneo, né? Então, enfim, são palavras que, sem abandonar a ideia central do território com poder, são palavras tanto territorialidade como territorialização, esse jogo de palavras, que lembra o jogo dialético e ambíguo entre aquilo que tanto o Resbaer quanto o Milton Santos vão chamar, os geógrafos brasileiros também muito importante, vão chamar da função desse espaço, ou seja, seu aspecto funcional, sua razão, ou do Estado, ou do mercado, da instituição, e essa dimensão do praticado, do vivido, do sentido, né? E os dois vão chamar atenção para como esse jogo é dialético. Você tem um esforço, vamos pensar rapidamente
o espaço do centro do Rio de Janeiro é ótimo para pensar isso. Qual é a funcionalidade que é feita pós-reforma Paz e como as pessoas praticam. Né? Você tem embates dos mais diversos entre os usos. Tem uma foto emblemática do Museu da Manhã, os meninos pulando e tomando banho. Quer dizer, ele não é destinado para ser um lugar de trampolim, mas os meninos praticam de outra forma, né? Então você tem esses embates em torno da cidade. Então, por esse caminho, a gente pode pensar o espaço, que é com uma categoria ampliada, já que na mesa tem a questão da cidade, eu queria trazer isso, com uma categoria ampliada para pensar em território, né? Então, os autores que preferem trabalhar espaço em vez de território, evitam um pouco a ideia de território pelo seu significante já tão muito marcado, associado à ideia do Estado e essa dimensão do poder. Então, o espaço, nesse sentido, ele operaria, embora ele seja uma mesma coisa na essência, mas como um significante mais livre, né? É um pouco o argumento do Michel de Certeau, quando ele vai dizer que o espaço é o lugar flexibilizado. O lugar é o espaço configurado, o espaço significado, e o espaço seria exatamente onde você está no itinerário, nos modos de fazer, ainda no jogo, né? Então, o espaço seria um vir a ser, pensar assim, um signo em disputa, cujos significados vão ser construídos pelos sujeitos quando eles configuram os seus lugares, né? Então, o espaço se constitui de lugares pela ação tanto nesse aspecto funcional do Estado, do mercado, da instituição, quanto da gente que pratica o espaço, que vai atribuindo sentido, que vai negociando, que vai disputando, né? Então, dessa concepção de espaço-lugar, o Asa Briggs, também, o antropólogo, trabalha com a ideia do espaço como uma coleção de lugares, um texto muito legal sobre o sentido do lugar. Então, a gente, partindo dessa concepção de que o espaço é um vir a ser, um significante mais aberto, e o lugar seria esse espaço configurado, eu vou trazer duas leituras que, inclusive, trabalhei com a minha turma semana passada, que acho que ajuda a pensar aqui. Certeau vai trabalhar essa ideia do lugar como sentido, onde está fixado, e o espaço mais como essa disputa, e vai separar duas dimensões que me interessam para que eu vou falar hoje com vocês, na segunda parte aqui da minha fala, a dimensão do percurso e do mapa. Ele vai dizer que o mapa está para o lugar, assim como o percurso está para o espaço. O percurso é o itinerário, é a disputa, é onde você tem os jogos. E o mapa, nesse sentido, é o lugar configurado, instituído, né? Por isso que ele vai chamar a atenção na sua metodologia para os relatos de espaço, relatos de itinerário, do percurso, né? Que ele vai comparar os relatos de espaço, ou seja, os itinerários, os percursos, os movimentos, a atos de linguagem, em que você subverte o instituído, com as astúcias, com as táticas, com as poéticas, né? E entende isso como forma de luta. Milton Santos parte da mesma concepção de lugar, como o espaço significado, mas vai entender o lugar como numa visão diferente, né? Até pela sua formação mais marxista, diferente do setor, como lugar, como o espaço de resistência, que exatamente onde você tem o significado demarcado, embora em disputa, você escaparia, na concepção do Milton Santos, da globalização perversa, que é essa que quer homogeneizar, numa perspectiva hegemônica, todas as formas do espaço, né? Pensar um pouco o espanto que a gente sente quando vai nos lugares, se a comida é muito parecida, o turismo é muito parecido, né? O cenário é muito parecido, as cidades mercadológicas, commodities, como elas são parecidas, não é isso? Quando você vai num shopping como uma ideia de não lugar do Marco Elgê, são todos muito parecidos, a linguagem, né? Você opera no shopping, em qualquer lugar que você tiver, igual você opera no Windows, não importa a língua que ele esteja, você consegue operar, porque ele já está tão demarcado por uma lógica global que você tem pouca inserção da possibilidade da negociação de uma territorialidade do espaço do shopping, embora você faça. Mas Milton Santos defende que o lugar nesse sentido é onde você tem a chance do tempo lento, onde você tem a chance de sair da aceleração do espaço globalizado, do tempo globalizado, que você tem a chance de viver o que eles chamam do espaço opaco, não iluminado, né, no sentido eurocêntrico. E aí, nesse sentido, o lugar seria um lugar de resistência e de forma de luta, tá? Bom, aí fazendo a ponte para cá. Quando a gente pensa nas cidades de mercadorias, cidades commodities, nessa lógica do capital global, cultural globalizado, como a cidade do Rio de Janeiro, para mim é um exemplo claro, a territorialização, aí não estou falando exatamente de territorialidade, no sentido que está no João Pacheco, uma ação instituinte desse espaço, que você quer fixar o sentido, o significado, não deixando muita margem para que as pessoas possam usar. Então, a territorialização via Estado, via mercado,
visa constituir lugares funcionais, dentro da razão mercado-estado, procurando negar as práticas, usos e sentidos das multiterritorialidades, das outras concepções de lugar. Por exemplo, só para dar um exemplo, tá? A questão da interdição de certos sujeitos de irem à praia, com as blitz nos ônibus, a proibição do ponto final, não é isso? Então você tem uma interdição continuamente no verão de que sujeitos que não são da Zona Sul possam frequentar a praia. Eles vão, porque a praia é um espaço público. No entanto, você tem tentativas por parte do poder instituído de limitar as práticas nesse espaço, que é a praia. Então você tem uma territorialização da praia, quando você coloca blitz impedindo que cheguem os ônibus ou mandando descer e segurando quem vai para a praia de acordo com as interseccionalidades, quase sempre meninos negros de periferia, não é isso? Então você tem uma ação do Estado, mas no entanto você tem o uso da praia, que eu trouxe um exemplo para a gente pensar aqui, né? Então assim, a territorialidade, ela muitas vezes tem que negociar e com pouca força, às vezes, com interditos muito profundos, certo? Então você tem uma dura repressão, você tem esvaziamento, você tem o uso da lei, da ordem, da norma, como esse instituição do espaço a partir dessa lógica funcional. Então você vê, vou dar um exemplo de uma coisa que eu sempre cito, Caminho Niemeyer em Niterói. Não é feito para você usar, não tem lugar para sentar, não tem sombra, é feito para você passar, olhar e ir embora. Então isso, se você não deixar lugar para sentar, como no shopping, né? Nem todo mundo é bem-vindo, você coloca grade, fecha a praça à noite, dou muitos exemplos de territorialização do espaço, né? Você faz interdições de classe, raça e gênero, você distribui desigualmente pelas cidades equipamentos turísticos e culturais, não é isso? De maneira que as pessoas não vão conseguir usar. Você cria problemas com a mobilidade urbana, então você bota não só o preço da passagem, o famoso não era só 20 centavos, mas principalmente horários, quem circula, a condição, o que é a condição do BRT, o que é a condição do Supervia, o que é andar no trem de manhã lotado, o que é voltar para casa, o que são as mulheres andarem no trem. Outra coisa que eu queria trazer aqui, a questão dos riscos, né, isso, dos monopólios, a segregação do espaço físico / espaço social, essa dicotomia centro-periferia. Então você tem várias maneiras em que o Estado / mercado atuam nos seus diversos braços para funcionalizar a cidade. Mas viver na cidade é uma poética, é uma arte. O Mendes Fonseca tem um conto chamado Como Andar, a Arte de Andar no Rio de Janeiro. Porque assim, você tem, obviamente, sujeitos que ocupam esses espaços, que, para além, apesar, contra essas institucionalidades, ou melhor, essas instituições do espaço, porque elas são mais que institucionalidades, porque elas reprimem, né, elas têm o poder da lei, elas têm o poder da norma, vão taticamente, malandramente, sagazmente construir suas vivências. Então você tem resistência nas práticas do espaço, no sentido que o setor traz. Você tem, ao mesmo tempo, uma necessidade de compor nessas resistências narrativas em que os sujeitos mostrem como eles vivenciam a cidade, não é isso? Então o que eu trouxe hoje um pouco para falar são relatos de espaço, narrativos de percurso, formas de apropriação, mediação, resistência de alguns jovens com os quais eu pude conviver, ou como leitora, ou como parceira, enfim, nas mais diversas formas, e que com suas práticas / narrativas produz esses desvios de linguagem, não é isso? Em que você consegue entender como é possível negociar a vivência numa cidade que tem uma funcionalidade muito expressiva, que é o Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo essa possibilidade de subjetivar, voltando ao tema da mesa, a nossa relação com a cidade. Então eu trouxe 4 exemplos que eu queria trabalhar rapidamente com vocês. Fragmentos de relatos e espaço, por favor. O primeiro que eu trouxe é o Marcos Faustini. Marcos Faustini é hoje coordenador da Agência para Juventudes, mas já foi secretário de Cultura em Nova Iguaçu, no governo do Lindlein, mas o Marcos Faustini é um rapaz, hoje um jovem, um pouquinho, tá difícil definir. Mas quando ele escreveu o livro, ele era mais novo, tá difícil definir aqui. Então, escreveu o livro, que é o Guia Afetivo da Periferia, que é um livro que foi lançado em 2009, dentro da série Tramas Urbanas, na curadoria da Heloísa Buarque de Holanda, que também está ligado ao projeto da Universidade das Quebradas, e a questão que eu queria trazer é exatamente a ideia das quebradas, que é a dotação que certos jovens, principalmente homens da camada popular suburbana periférica,
tem de como circular na cidade, como lidar com espaços que são espaços interditados, como é que eles quebram as interdições. E aí eu trouxe algumas coisinhas para a gente ler rapidamente, formas que eu chamei de formas desviantes de apropriação, né? A construção entre lugares, transformando projetos de não lugares, ou seja, pegando a ideia do Alger, que você tem espaços que são espaços só para transitar, não é para você sentar, não é para você produzir significado, não é para você se apropriar. E eu trouxe uns exemplos do Faustini que são legais para a gente pensar isso, né? Essas ideias. Eu vou ler rapidinho. Eu vou ler junto, mas eu trouxe aqui, tá? Eu só vou ler só uns trechos que estão em negrito, depois eu mantém. Ele está descrevendo, é um livro todo em fragmentos, né? É um livro em pedaços, intercalado com imagens, fotografias da infância, fotografias do olhar dele. É um livro muito legal. E essa ideia do fragmento da linguagem também tem a ver com as quebradas, né? É uma linguagem fragmentada porque ele está falando de experiências não lineares, mesmo onde a territorialização gostaria que fosse linear. O menino que sai da periferia para vir trabalhar. E aí a ideia, ele pega o trem, vem trabalhar, pega o trem e volta. E ele vai fazer um mosaico de possibilidades, usando o termo lá do Capilé, um mosaico de possibilidades muito interessante em torno das suas apropriações. Então ele está falando da viagem aqui de trem, tá? Como a viagem do centro de Santa Cruz até o centro do Rio se tornou por diversas razões cotidiana, comecei a criar procedimentos que me fizessem esquecer como era longa. Quando fazia o trajeto de trem, dividia a viagem em duas partes, para não ser tomado pelo tédio da repetição, abaixo. Essa troca, porque ele mudava às vezes, parava no meio e pegava outro trem, aleatoriamente. Essa troca era apropriada para a sensação de ficção que buscava com a intenção de disputar com o cansaço do corpo. Na espera do trem, observava as pessoas e criava pequenas histórias para cada uma. Era meu território particular de invenção. Cara, acho que se o Marco Aurélio esse negócio aqui, ele mudava aquele conceito de não lugar, essa teoria que eu tenho. Porque eu não tenho. Isso aqui é um exemplo claro, como um espaço que foi feito só para circular. É um lugar de invenção, de poética, de apropriação. O cara mudava de trem, parava, pegava outro, só para poder quebrar a narrativa do tédio e construir outra. Vou seguir outro trecho, tá? Todo o meu aprendizado está nesse percurso. Tudo que está localizado entre Santa Cruz e Ipanema, sentado no meio-fio, esperando a van de madrugada, vendo o mar bravio como que engoliu o Escobar, eis a Ipanema que se repetiu durante anos para mim. Desenvolvi uma relação com a madrugada de Ipanema e invejava a Ipanema solar, do cinema e da literatura. Nunca tive coragem de frequentar Ipanema durante o dia, mas me senti em casa, sentado no meio-fio, esperando a van para Santa Cruz. O tempo da espera da van como reconfigurado uma relação de construir a sua Ipanema. A da madrugada, porque na solar ele se sentia coado. Mais um trechinho. Diante dos mapas, eu pensava nos meus possíveis futuros. Se nada desse certo, de tanto andar pela cidade, eu poderia ser um bom motorista de táxi. Assim, eu olhava o mapa dos bairros do Rio de Janeiro exposto na banca e ia renomeando a cidade. Santa Cruz passei a chamar de um mar de possibilidades, e Ipanema de talvez. É um livro sensacional para entender como o espaço urbano, marcado para ser excludente, pode ser um mar de possibilidades. Então esse é o primeiro exemplo que eu queria trazer. O segundo exemplo, eu não vou ler as outras não, porque senão vai ficar muito longo, tá? Mas recomendo, Guia Afetivo da Periferia, que é muito legal de entender essas apropriações. Outro exemplo que eu vou trazer é mais recente, que é um livro badalado, do Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, de 2017, que foi premiadíssimo ano passado, enfim. Um livro muito interessante, são vários contos, aí é diferente a estratégia narrativa. Giovanni Martins é um menino da Zona Oeste, que depois foi morar no Vidigal, escreve a partir dessas experiências. Numa linguagem, o Faustini faz uma linguagem bricolé, você vê que ele falou do Escobar, ele cruza com as referências da academia, ele faz uma bricolagem com a academia. O Giovanni Martins não, ele usa um vocabulário, ele usa o vocabulário a partir das suas vivências, é um livro bem interessante mesmo. E eu chamei, da mesma maneira que eu trouxe para o Faustini a categoria das quebradas, estou trazendo para o Giovanni Martins a do Rolezinho, que é o primeiro conto da coisa. Que é exatamente a ideia de uma linguagem que também é de extravio, uma linguagem pouco usual no campo canonizado da literatura, ainda mais da literatura premiada, e um percurso, quer dizer, a margem da narrativa canônica, tanto na linguagem quanto nas práticas. Essa é uma história, o rolezinho de meninos que estão indo para a praia, aquela praia que está sendo interditada, vou pegar só um trechinho. Chegamos na praia, segundo aí, com o sol estalando, várias novinhas pegando uma cor com a rabeta para o alto, mó lazer. Saí voado para a água, mandando vários mergulhos neuróticos, furando as ondas.
A água estava gostosinha, nem acreditei quando voltei e vi o bonde todo com uma cara de cu. O bagulho era que tinha uns canos ali parados, escutando nós. Tava geral na intenção de apertar o baseado, os canos ali. Esses polícia de praia é foda, tem dias que ele fica sufocando legal. É uma outra narrativa, numa visão que a gente não está acostumado a ler. O trecho seguinte eu acho muito legal, porque eles vão pedir seda, eles estão sem seda. Aí eles vão pedir seda, os playboys não querem dar. Os playboys tinham, mas não dão. Aí eles vão, vai depois de um tempo. Mas a onda máxima foi quando nós já estava saindo da água. Os playboys que fez miserinha de seda, adoro miserinha de seda, já é uma expressão maravilhosa. Miserinha de seda, estavam tirando foto, pagando de divo no bagulho. Quando foram ver, não viram nada. 2 menores passou voado e levaram as mochilas com tudo dentro. Depois se enfiaram no meio da praia lotada. Os play ficou de bucha, com o celular na mão, panguando. Aí passou mais um menor e levou o celular também. Achei que foi bem feito, para deixar de ser otário. Eu e os menores rimos pra caralho da cara deles. Os comédia meteu o pé, levando só a canga. Depois fiquei pensando, aí olha a diferença de enquadramento, ponto de vista, com quem que ele está preocupado, ao contrário da narrativa hegemônica, por exemplo, da mídia. Depois fiquei pensando nos menorzinhos que saíram no pinote. Os menores eram tudo rataria. Mas o rastro já tinha dado papo que a praia estava alombrada. Fiquei torcendo para eles não caírem na mão dos velhos, tá ligado? Então a preocupação dele era dos menores, que tinham feito o furto, não caíram na mão da polícia que estavam ali naquele dia sufocando geral. Então, são vários enquadramentos e a partir dessa ideia de como você vai usar o espaço urbano, e o segundo conto, chamado Espiral, que eu vou inclusive trabalhar na minha turma de narrativa provavelmente na semana que vem, é um conto para a gente rever muito o nosso lugar eurocêntrico, banco, dominador, e como o hábito, no sentido do Bourdieu, faz a gente ser racista. É uma história do menino que, desde a infância, negro, estranha porque quando ele passa com os amigos, ele é objeto de medo. As pessoas temem. E aí, quando mais velho, um dia, sendo olhado com medo por uma pessoa, ele resolve ser a personificação da paranoia. Ele começa a seguir o cara, de verdade, já que tem medo, medo terá. É um conto muito forte, muito importante para a gente entender como, voltando ao que o Rumi Baba fala, como a paranoia do encontro colonial prende todo mundo. Prende quem cria o estereótipo, quem é o estereotipado. Conto muito bom para entender a ideia da paranoia. Bem, muito forte, tá? Então, são vários pontos. Tem um ponto sobre a questão do Sharpie, acho que eu botei até só mais um pedacinho, só para no final, se não me engano, botei esse último, que é sobre a questão do uso dos... Vou ler só esse pedacinho final, esse, Diego Fernando. Digo Fernando porque até então tinha ficado para trás o nome que usava para tatuar a cidade. Já caminhava para o 3º mês sem Sharpie. Nem nome de caneta estava mandando mais. Ele estava fazendo o movimento das letras até com os dedos. No ônibus, buscava outras distrações que não fosse olhar pela janela. Lia livros, jornais, mexia no celular, acompanhava o horóscopo nas TVs de propaganda. Mudava sua relação com a cidade na intenção de não ficar instigado, escoltando picos, marulando numa pá de nome foda que atravessa seus caminhos. Quer dizer, uma outra dimensão da cidade, que na verdade você olhar pela cidade com um cara que faz Sharpie, picha, é um estímulo enorme para a sua poética, para a sua criatividade, né? Bom, vou fazer a ponte daí para o meu terceiro exemplo, que é o do Carlos Mejoeiro, um dos caras que era do Norte Comum e que fez mestrado lá no PP Cult, onde eu coordeno a coordenação lá no mestrado de Cultura e Territorialidade. O PP Cult, ele trabalha um pouco em torno dessas temáticas que eu estou trazendo aqui. E o Meiju, como a gente chama, fez uma dissertação que eu considero lindíssima, das mais bonitas que eu conheço, que se chama Inventar Rios, ou Inventários, né? Na brincadeira dele. Escritas de um janeleiro. Então, essa terceira categoria que eu vou trazer. Eu trouxe a da quebrada, do rolezinho, e agora eu vou trazendo o janeleiro. Fazendo a ponte com o Fernando, o Sharpie, que tem que parar de olhar pela janela do ônibus e olhar para as outras janelas, para poder evitar de ver a cidade que o chama, né? E o Meiju trabalha o seguinte, eu acho brilhante, sem brincadeira, esses meninos são fantásticos. Ele vai dizer que o ônibus no Rio de Janeiro é o tempo lento, obrigatório do Milton Santos. Ele cita o Benjamin, Walter Benjamin, desce um pouquinho, só esse trechinho, depois eu volto. Por favor, desce, eu quero ler um trechinho aqui. Depois do Flanar. Aí, no último trecho. Por favor, só mais umzinho. Pode descer, tá? Mais um aí, ó. Benjamin dizia que Flané saía para passear na rua como uma tartaruga, diante da lentidão com que caminhava e observava a metrópole ao seu redor. Eu diria a Benjamin, um século depois, que não precisamos mais de animais para tal, no sentido metafórico. Nossas tartarugas são os nossos transportes coletivos. De resto, é usar a criatividade para vencer o tédio do trânsito. A criatividade do Faustini, que quebrava
o percurso em dois para poder se reinventar. E o Meiju vai falar que no tempo tartaruga do ônibus, você abre 3 janelas. Por isso que ele vai falar das escritas do janeleiro, ofícios do janeleiro. A janela do ônibus, em que você vai vendo a cidade, a janela da tela do celular, com quem você interage, e a janela da memória. E como, fazendo uma ponte lá com o Bergson, matéria e memória, como essas 3 janelas se atravessam. Juro, é um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi sobre como você pode pensar a relação com o espaço urbano. Eu quero voltar só um trechinho dele, por favor. Sobe um minutinho para mim, por favor. Sim. Vou ler daí. Eu me perdi aqui. Deixa eu ler daí. Era um dia de praxe, por exemplo, sair da Tijuca, ir no centro de Niterói, voltar para o centro, ter Eugênio de Dentro, Manguinhos, Jacaré, Maré e por aí vai. Dessa circulação a pé, pelos ônibus e trilhos dessa cidade que nascem esses textos. Para não me entediar com os percursos, eu os significava com tudo o que estava vendo. Mais um que acabava com uma calgeira. Mais um, coitado, pensando e sentindo. Eram nesses trânsitos, através das narrações, que eu conseguia colocar em prática as teorias que eu estudava nas aulas do mestrado. Essa relação dele que vai construindo a dissertação junto com a prática, desce mais um teste, por favor. Nas caminhadas pretensiosas e lentas pela Tijuca, bairro onde nasci, vou pular para baixo, tá? É inevitável não começar a se interessar e inventar histórias e tramas para aqueles personagens símbolos da memória e do fato. Uma vontade de ficcionar a realidade ou de extrair a ficção dela para inventar uma outra realidade, criar metáforas, relatar para organizar meu cotidiano. E por fim, vou pegar só esse trechinho para fazer a ponte com o último que eu vou trazer. Flanar para mim é trabalhar. Nos deslocamentos entre a casa e o trabalho, vários lugares, por conta da lentidão em trânsito, seja de ônibus, de trem ou de metrô, são nesses momentos em que se faz a observação. Então, assim, ele vai chamar a atenção como um flanar contemporâneo, numa cidade com baixíssima mobilidade, em que o ônibus é lento, acaba sendo essa do janeleiro que se atravessa por várias coisas. E por último, vou trazer a Gabi Caturriso, cineasta da Baixada Fluminense, também fez mestrado lá no PPCult, com uma dissertação também muito bonita, Deslocamentos e Costuras com as Mulheres da Baixada Fluminense, uma viagem para a terra de muitas águas, em que a Gabi vai pensar em 6 mulheres da Baixada e suas possibilidades de transitar pelas cidades, especialmente do deslocamento Baixada Rio de Janeiro. E ela trabalha 2 coisas que eu acho muito interessantes. Uma é o trem como personagem, fazendo a ponte lá com o Faustini. A experiência corporal, né, do corpo território, do corpo terreiro, no sentido lá que o Rufino trabalha, como uma possibilidade de você vivenciar a cidade e de certa maneira, você ter uma extensão corporal da mulher, não só da mulher, da mulher do homem com o trem, não é isso? Ela vai trabalhar rapidamente, eu quero trazer. Mas principalmente uma categoria que eu tenho trabalhado, eu sugeri a ela e ela aproveitou super bem, que é uma categoria que eu tenho trabalhado em algumas pesquisas e vou transformar agora numa parte de uma pesquisa grande, sobre como a mulher no espaço, principalmente na dificuldade que a gente tem em termos de violência contra a mulher, flanar para a mulher urbana é bater perna. É quase sempre no horário comercial, em lugares que tem movimento, porque elas têm medo, obviamente, essas mulheres, de circularem em espaços onde você, em tese, poderia voar, deambular, usando o termo esmal, cadeirrear à vontade, mas você fica com o seu corpo muito exposto. Okay? E aí tem 2 trechinhos que eu queria ler rapidamente. Agora está aqui, vamos perder. Tudo torto. Onde eu estou? Isso, apareceu. Aqui. Só os 2 trechinhos finais aqui. Portanto, nesse deslocamento, não se trata de uma flanância ou um bater perna. Prática cotidiana das mulheres de circular a cidade em horário comercial para ver a moda, feito pela minha avó, minha mãe, minhas tias, pelas minhas orientadoras, porque na banca, as orientadoras dela, que era a Adriana Facina e a Ana Paula Alves, falaram que faziam minha vida é bater perna. É estar no horário comercial e dar uma circulada. Amigas e por mim. Bater perna se dá em horário comercial. Peraí, ela vai explicando. Abaixo, surge no cotidiano a dimensão da diferença dos corpos, as singularidades e as táticas que as mulheres artísticas periféricas da Baixada Fluminense criam e subvertem nesse suposto movimento que as deveriam somente anestesiar o corpo, cansar e oprimir. A performance como tática, então, não se restringe às ações especificamente artísticas. Abaixo, entendo o desviante aqui como todo e qualquer corpo que segue com vitalidade e coragem no espaço urbano contemporâneo. Então, a mulher já é desviante pela existência dela no espaço urbano contemporâneo.
Abaixo, num trecho que ela fala do trem. No imaginário e na produção artística suburbana, o trem também é um personagem de destaque. Abaixo. Ruas e linhas de trem. Sobre dormentes, que é um termo para se referir à linha do trem, né, aos trilhos, estamos acordadas. Título deste tópico do filme da facção feminista Cineclube, coletivo formado por mulheres da Baixada Fluminense. Abaixo. O filme contextualiza os dados do deslocamento intermunicipal, expõe a violência de gênero que a mulher vivencia no trem e a precariedade dos serviços. O fluxo dessa pesquisa se foca em poéticas do cotidiano e as possibilidades de recontar outras narrativas sobre si e o território. Entretanto, tal trajeto é permeado não só pelo fantasma do estigma, mas pelo da violência, o risco do assédio, o descaso público, a morte. Eu trouxe 4 exemplos de narrativas de 4 jovens que vão construir, atravessados por interseccionalidade das mais diversas, né, narrativas sobre suas práticas de espaço e as práticas de espaço de sua geração, de outras pessoas, novamente com corte interseccional, em especial no Rio de Janeiro e adjacências, que indicam subversões no modo de fazer, desvios de linguagem, uso, atribuições de sentidos múltiplos, deslocamentos entre lugares, práticas de resistências no sentido proposto tanto por Milton Santos quanto Sertor. Então acho que os relatos de percurso e ao mesmo tempo como as pessoas constroem seus lugares ajuda a gente a entender como a juventude subjetiva a cidade para além do esforço do Estado e do mercado de fazer a gente andar sempre na linha dormente. É isso, obrigada, gente. Boa tarde a todos. Quero brevemente agradecer a toda a equipe do CESAP e, sobretudo, a Maria Isabel, a Universidade Cândido Mendes. Obrigada pelo convite, obrigada também às minhas companheiras aqui de mesa, Ieda e Ana. E é um prazer, com muito prazer que eu vim aqui para falar para vocês, falar com vocês sobre esses temas. Bem, eu escolhi então abordar territórios literários nessa mesa que fala de subjetividade, cidade e leitura, apresentando o meu estudo de práticas de leitura durante as viagens de metrô no Rio de Janeiro. De fato, eu tenho trabalhado há anos com o transporte coletivo, uma perspectiva que eu vou mostrar aqui em breve. E trabalhei mais no modal, eu trabalhei com ônibus e trabalhei com outros metrôs, tenho de fato anotações sobre práticas de leitura de vários metrôs do mundo, como Nova York, Paris, São Paulo, agora com que eu trabalho, mas nessa etnografia do Rio de Janeiro eu me estendi muito mais, foi uma etnografia bastante abrangente. E eu explorei bastante o tema da convivência no veículo coletivo e nesse contexto das leituras, resultou nesse livro Trilhos da Cidade, Viajar no Metrô do Rio de Janeiro, saiu pelas 7 Letras. Então recortei dessa forma agora para minha fala, e esse tema, como tantos outros, se recortam para mim de uma problemática do desejo ou da subjetividade e da comunicação das cidades. Então, o tema da convivência coletiva, o tema das leituras. Então, faço essa afirmação de que há uma problemática do desejo e uma problemática comunicacional ativas na experiência urbana. A ideia de que os processos materiais e sociais nas cidades nos interpelam, vêm até nós, nos interpelam e mobilizam vetores afetivos e cognitivos, ou seja, produzem subjetividade. É assim, por exemplo, com o espaço construído que nós ocupamos, os equipamentos de diversos tipos, as ruas, as próprias ruas, a natureza que vem se encaixar nesse espaço construído das cidades, as edificações que, de forma variada, vão preparar também algum tipo de acolhida e delimitam, regulam o espaço. E os veículos, me interessa particularmente os veículos em que nós nos transportamos também. Sobretudo os veículos coletivos para circular, para alcançar os lugares.
e também cada vez mais os fluxos de comunicação remota que incidem cada vez mais sobre as relações urbanas, né? Sobretudo a partir dos dispositivos móveis, né? E smartphone, né? Também preparam um certo tipo de acolhida, por aí também se produzem certas modalidades comunicativas, se produz subjetividade. E é assim também com as descontinuidades que o fluxo de desconhecidos nos lança como desafio. Isso é uma ideia de que nos desafia, porque nas cidades, tipicamente, nós cruzamos constantemente com estranhos, que muitas vezes é mais difícil de localizar, que nós, se vamos abordá-los, pode não haver abordagem, pode não haver conversação, mas se vamos abordá-los, precisamos inventar novos códigos no momento, diferente do que se dá com a relação com parentes, com conhecidos, do que chamei em alguns trabalhos de comunicação da diferença. E esses estranhos que podem nos afetar, portanto, de forma não prevista, em contraste com conhecidos, parentes que nós confrontamos num contexto de reconhecimento, nas casas familiares, nas festas, ou na pequena aldeia. Então, esses conhecidos vão nos aportar, talvez, essa experiência tipicamente urbana. Para afirmar isso, eu me embaso numa certa concepção de subjetividade como produção. E aí a grande primeira inspiração é o texto de Félix Guattari, que justamente diz que a subjetividade deve ser concebida como produção, ou seja, como um processo. E só em certa medida um produto, mas antes de tudo um processo, né? Uma produção e não um produto acabado, mas algo que está sempre, constantemente sendo engendrado no registro social. Isso nos interessa. Ela só é individual num certo momento, mas ela se produz no registro social a partir de fatores heterogêneos. Ele, inclusive, usa essa ideia de terminal. O indivíduo é um terminal, no sentido de terminal de computador, realmente fazendo alusão aos computadores em rede, aos arranjos, às engrenagens em rede. Ela vem acabar no indivíduo, ela vem acabar em mim, mas ela é produzida socialmente. Essa ideia também dele de que a subjetividade circula, ela está em circulação pelos equipamentos sociais, e ela não é simplesmente um receptáculo de influências, mas ela não é dessas dinâmicas sociais, mas ela se produz diretamente nesses processos. E aí há toda uma discussão com a psicanálise. Ele foi psicanalista, quando ele e Deleuze constroem o conceito de inconsciente maquínico, que é esse consciente máquina sempre se plugando, né, na história e no social, o conceito de inconsciente histórico, em contraste com o inconsciente psicanalítico. Esse inconsciente maquínico histórico, em cuja construção não figuram apenas os personagens familiares, a mãe e o pai, né? Mas, por exemplo, a cidade, as nossas relações nas cidades entram na própria sintagmática, na própria produção da subjetividade. Então, no ambiente urbano se produz subjetividade, é por aí que eu consigo afirmar isso. E tipicamente no confronto com desconhecidos e com o imprevisível que essas descontinuidades nos trazem. Já se escreveu muito, de fato, sobre isso, e existe uma perspectiva mais, digamos, pessimista sobre os riscos de todos esses desafios. Esses encontros com estranhos realmente pode ser arriscado, esse desconhecido ele pode ser um assaltante. De resto, tantas situações sociais oferecem riscos, né? Mas é conhecido, por exemplo, a argumentação de Georg Simmel, né, que foi um grande pioneiro, um analista pioneiro da especificidade da vida nas cidades, numa linha que marcou a escola de Chicago, né, os estudos desses sociólogos, nos anos 50 também foram pioneiros, sobre justamente o efeito deletério desse excesso de estimulação que eu estou chamando de descontinuidade, essa grande variação urbana, isso que eu quero dizer com descontinuidade.
um efeito deletério desse excesso, né, e que criaria, inclusive, encontros superficiais, o que é sempre possível acontecer mesmo. É a noção de blasé, né, um indivíduo tão estimulado que ele se torna blasé, dizível, né, se torna anestesiado, né, sem reação. Por outro lado, sem recusar isso, que evidentemente isso é algo que pode se passar, por outro lado, se nós aceitarmos que o papel do outro na vida social é nos trazer justamente o estranho, aquilo que nós não conhecemos e que nós apenas pressentimos com a sua presença, nós podemos talvez nos afastar desses primeiros medos e apreciar de uma forma mais serena, não celebrando, né? Não se afastando do pessimismo com a celebração, mas serenamente a situação em que a alteridade se oferece de forma mais contundente, menos previsível, justamente nas cidades. Se outrem me mostra, né, me faz aprender alguma coisa com a diferença, talvez apreciar de forma mais serena essa situação urbana em que a alteridade se oferece de forma mais contundente. A imprevisibilidade do meio urbano pode nos levar, com maior ou menor sucesso, a inventar novas modalidades de comunicação para interpelá-los. E mesmo se não há comunicação, se não há indiferença, pode haver uma completa indiferença. A indiferença ao que essa grande variação aos desafios urbanos é sempre possível, ela acontece. Mas se não há uma completa indiferença, e mesmo quando a gente não fala, a mera presença desse outrem, que é em parte inescrutável para mim, que eu não reconheço como parente, como um conhecido, pode nos levar a mobilizar novos recursos subjetivos, nos transformando em alguma medida. E justamente Deleuze traz na lógica do sentido, no ensaio Tournier, O Mundo Sem Outrem, essa ideia de que o outro nos traz, essa experiência de outrem, nos traz outros mundos possíveis que eu não conheço, que ele conhece, que eu vislumbro com a mera presença dele. Isso na vida social em geral. Me distrai de mim mesmo, que inclusive é uma frase do próprio Tournier. E como eu argumentei, como que eu quero argumentar aqui, que eu estou tentando indicar, e eu argumentei em outros trabalhos também, que essa experiência de outra, que me traz o estranho, que de fato tem esse papel crucial, né, que produz vida social, se apresenta intensificada num ambiente heterogêneo e interpelador, ou seja, variado, desafiador das cidades. Quer dizer, em suas melhores circunstâncias, a vida urbana pode ser particularmente criadora, embora se fracasse muito, justamente ao nos acenar com os seus riscos, abrindo oportunidades de novos encontros, mesmo silenciosos. Claro que essa experiência não está garantida, e por isso que é importante os estudos empíricos também, que vão mostrando diversos casos, né, nas diferentes configurações urbanas, né, que de fato as diferentes cidades vão oferecer maior ou menor hospitalidade a essa comunicação no sentido forte, né, de relação com a alteridade, e que promove uma reinvenção de si. Minha ideia aqui. Essa ideia de outros mundos possíveis é muito boa lá. Se vocês quiserem olhar o texto de Deleuze, eu não vou poder explorar aqui, não vou poder me estender mais, mas essa ideia de que o outrem me mostra outros mundos que eu não conheço. E quando ele fala, quando eu falo com esse desconhecido, esses mundos se tornam um pouco mais, eles são reais, eles são atualizados, eles não são uma quimera, mas falar confere uma realidade maior a esses mundos possíveis. Mas, e a minha questão aqui é essa, porque eu quero chegar ao silêncio, mesmo no silêncio, a mera presença de outrem faz algo, me faz experimentar esses outros mundos, mesmo em silêncio, também no silêncio. Me interessa por causa da leitura, né? Porque argumento que o silêncio que nós vivemos nas cidades, e de resto não é comum,
falar com desconhecidos imediatamente, talvez com exceção nos ônibus no Rio de Janeiro, né, que as pessoas contam a sua vida e tal. Mas a conversação na cidade se recorta de um fundo de silêncio. É um silêncio, argumento eu aqui, enraizado no coletivo, esse que nós vivemos no ambiente heterogêneo das cidades. E aqui entra a questão das leituras nas viagens de metrô. Eu indico que esse silêncio que se produz nos espaços coletivos das cidades, certamente os espaços que se prestam à ocupação coletiva, né, é um silêncio denso. Eu chamo de um silêncio denso, que ocorre em torno à conversação e que se recorta sobre um fundo de grande estimulação material efetiva e afetiva, uma espécie de conversação por outros meios. Isso se os espaços são realmente coletivos, se a diversidade ela não foi neutralizada. Ela pode ser, né, essa experiência não está garantida, por exemplo, pelo isolamento ou pela violência. Então, essa ideia de que, a rigor, o silêncio não é simplesmente a falta de contato, a inexistência da relação social, mas que, em alguma medida, pode envolver uma dimensão comunicativa. Esse silêncio denso é essa minha argumentação. Mesmo sem falar a estimulação, a heterogeneidade urbana, se o espaço é coletivo. Por exemplo, José, vou trazer uns interlocutores meus. Esse aqui ainda é do ônibus, mas eles assim, está falando sobre estar na sua, no ônibus. Envolve todo um ato de relação com você mesmo, ele diz. Né? Você pensa na tua vida, você pensa como é que está a tua grana no banco, você pensa como estão os seus estudos, se você estuda, você pensa as coisas mais variadas. O ônibus, né, está se referindo ao ônibus no Rio, ao mesmo tempo que é um lugar de aperto, é um lugar de liberdade muito grande. Esse aqui foi um interlocutor de um estudo anterior sobre os homens no Rio de Janeiro, do livro Jornadas Urbanas. Mas, daí, se chegamos ao metrô, há também uma tentativa minha de descrever um pouco ao ambiente coletivo do metrô, até em contraste com o ônibus. Ele é mais retilíneo, né? O trem não é versátil como o ônibus, ele segue um trilho, né? Aqui no metrô do Rio de Janeiro, ele é mais clean, né? Em geral, não há a introdução da paisagem, que também traz muita variedade. Não tem, o piloto não interfere, ele está na cabine, nós temos grande presença do cobrador e do motorista, né? É um ambiente mais solitário, é uma cena solitária, mas que pode abrigar muita atividade. Eu, inclusive, chamei de solidão povoada, que é uma expressão de Deleuze também num outro contexto, se quiserem podemos falar sobre isso. Uma cena solitária que é uma solidão povoada. E onde eu discerni, então, modalidades dentro desse povoamento: a conversa, a leitura, a observação, contemplação, coisa de gente que vê, as pessoas arrumam a bolsa, você observar o outro e voltar-se para si mesmo. Há várias falas no sentido dessa questão de você se voltar para si mesmo ao longo da viagem de metrô. Então são essas modalidades aqui. E que as próprias conversas com os usuários, a minha própria experiência foi apontando. O ambiente do metrô é especialmente fértil para demonstrar a dimensão comunicativa do silêncio. E aqui se insere a questão da leitura, se constroem os territórios literários, essa variada literatura das viagens urbanas. Então, por exemplo, Joana, passageira aqui dos áreas de metrô do Rio de Janeiro, diz que não lê porque ela não consegue se sentar, mas ela observa que as pessoas leem muito livro de autoajuda. O cara hoje estava lendo Como Conquistar uma Mulher, uma coisa assim. Acho que ele estava aplicando o que ele estava aprendendo porque ele ficava olhando para uma funcionária das Casas Bahia. O cara que estava olhando, ele piscava para ela. E ele com o livro assim segurando, a mulher não sabia para onde olhar. Eu fico olhando, é muito divertido olhar o metrô, tanto na linha 1 quanto na linha 2.
No metrô do Rio de Janeiro, isso eu observei, é muito mais frequente uma literatura bem ligeira, jornais, anúncios, livros populares, pequenos noticiosos e folhetos, mas de vez em quando se vê livros mais complexos. Eu já vi, por exemplo, Le Rouge et Le Noir. E também às vezes tem textos impressos da internet, as pessoas sublinham. Você lê durante a viagem? Eu perguntei aqui. Leio, respondeu essa estudante, uma usuária, foi na linha 1. Você estuda? Não. Lê um poema, o que você lê? Romance. Aqui um passageiro, um usuário. E durante a viagem você faz o quê? Você lê, você dorme? Foi na linha 2 aqui. Claro, durmo bastante. E você lê de vez em quando? De vez em quando eu leio. E você lê o quê? Jornal ou revista das Testemunhas de Jeová. E eu argumento isso, que a leitura diante de desconhecidos num veículo coletivo está impregnada da interpelação desse ambiente. Continuo argumentando isso aí. Há uma conversa com Proust que condena a conversação em prol da leitura, né? Que a conversação dissipa a leitura, né? Mas há algo que se observar aqui de especificidade na leitura, né? nesses veículos coletivos, né? Porque ela está impregnada, justamente a companhia do outro. Ele faz o elogio da solidão, mas é a companhia do outro que torna esse silêncio denso, essa leitura ativa. Uma outra usuária observou: às vezes eu trago essas revistas de fofoca de novela, sabe? Trago para ler também, para passar o tempo. Dá para fazer muita coisa daqui até lá. Existem minhas observações também. Um dia que eu divisei um livro de Jean Piaget, a usuária lia Prefácio à Edição Brasileira. E tem toda essa questão também no metrô de ler, de lançar um olhar para a leitura do outro. Isso eu sempre fiz, mesmo fora de pesquisa, né? E há muitos relatos nesse sentido. Muita gente diz que faz isso, a gente que esconde, que não gosta. Registrados ainda O Caçador de Pipas, Ciúme, A Outra Face do Amor, O Último Templário, Como Conquistar as Pessoas, Fala Sério Professor, 10 Leis para Ser Feliz, 10 Dias que Abalaram o Mundo, Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu, Para Entender Michael Jackson, Porno Política, Nunca Desista de Seus Sonhos. 3 Augusto Cury. Tem 3 Augusto Cury que acabei de orientar na tese sobre ele. Essa usuária, essa Cristina, assim, você sempre, ela olha sempre, você sempre dá uma olhada, sempre sou enxerida na leitura dos outros. Como é que você faz? Eu dou uma olhadinha, estico o olho, às vezes eu fico lendo ali. Também ninguém gosta, eu também não gosto que façam isso comigo. Você nota que não gosto? Ninguém gosta, eu não gosto quando fazem isso. Mas sou dessas pessoas que ficam curiosas assim, leio o jornal dos outros, dou uma olhadinha assim. Então, para encerrar, só uma observação sobre essa questão, porque nessa época, o livro saiu em 2013, já havia, né, não era muito frequente celular, mas já havia, né, sobretudo era no final do dia, as pessoas chegando dos escritórios e tal. Isso foi muito rápido, se multiplicou muito esses dispositivos móveis, e aqui aparece apenas para encerrar como uma pergunta, que talvez essa situação de enraizamento no espaço heterogêneo e coletivo, que foi isso que eu tentei mostrar com todas essas situações, né? Um enraizamento de raízes leves, né? Não é uma pertinência, né? Mas essa leitura afetada, né, pelo heterogêneo, isso acontece tanto na leitura quanto na conversa, na observação, na contemplação, e mesmo nesse voltar-se para si mesmo, existe toda uma parte aí da argumentação que eu mostro, que é essa relação com o coletivo, né? Talvez isso esteja se perdendo um pouco, é mais uma pergunta aqui. Esteja perdendo um pouco espaço para essas outras formas de entreter-se que vem com o smartphone, né? E que é uma coisa que cada vez mais se impõe, né?
Então, tem muitos joguinhos hoje, né? Essas mensagens que toda hora aparecem, né? Que ficam espocando nesses repertórios digitais. Tudo isso parece prescindir desse território coletivo, parece que nos transporta para outro lugar. Mesmo quando você faz a leitura no celular, é um pouco diferente, porque essa leitura está na vizinhança desses recursos da internet que vão de fato levar você, né, te retirar daquele espaço, daquele silêncio denso, né, para outros tipos de alinhamento, né, e que podem subtrair você com mais facilidade, eu acredito, desse ambiente urbano de estímulos e movimento. Por isso que realmente algo está se passando realmente com a presença dessas outras formas de leitura, essas outras formas de entreter-se, que é diferente disso que nós vivemos na cidade, que isso aqui é uma vivência de rede, né? A cidade como rede, que sobretudo a partir do século XIX, com o desenvolvimento dos transportes, se instalou, né? Se estipulou nas cidades. Talvez isso esteja mudando bastante com não sei o quanto, com esses novos dispositivos. Isso é mais uma pergunta. O que está acontecendo com essa situação de enraizamento no coletivo, né? Com esses dispositivos que de fato nos tiram daquele momento. Mesmo assim, esse ambiente continua interpelando, eu acredito, podendo nos chamar de volta a essa convivência com desconhecidos num equipamento coletivo de transporte. Inclusive nessa atividade tão solitária que é as atividades de leitura, da construção desses territórios literários, que eu quis mais ou menos apontar aqui, como eles se apresentam nesse contexto heterogêneo das cidades na companhia desses desconhecidos. Então é isso. Obrigada. Eu queria agradecer a Isabela, uma amiga muito querida, e a gente troca muita figurinha de pesquisa, então é sempre um prazer, né, e um reconhecimento de parceria quando esses convites aparecem. Agradeço a pessoal do CESAP e as minhas duas amigas que estão do lado, né, cujos trabalhos eu acompanho, evidentemente, porque a gente tem também essas parcerias, né, que não se dão nos encontros, mas que vêm através de texto. Eu brinco que tem parceiro de texto que você não conhece, mas ele é tão próximo que ele não sabe. Eu, na verdade, estou com 2 traumas, eu vou ter que dizer para vocês. O primeiro é que eu estou tendo que entregar um livro para a editora até dia 3 de maio. No momento, tudo que eu tenho que fazer é cortar caracteres. Então, eu já estou com trauma de cortar caracteres. Agora, cortar tempo também vai ser uma tragédia que vai precisar de anos de análise para resolver por que eu sou tão prolífica. Mas vamos lá. Eu, na verdade, tirei um pouco do meu livro, né, de um pedaço que eu estou falando. O livro vai se chamar Arqueologia do Discurso Amoroso. E, obviamente, eu vou trabalhar literatura em função da formação dos discursos, especialmente eu vou querer trabalhar a formação dos discursos em determinados espaços. Só que eu vou andar lá para trás. Eu tenho um vício, né, que é o vício da genealogia, é uma mistura da influência do Nietzsche, da imensa influência do Foucault nas minhas leituras. Então, vocês vão andar um pouquinho lá para trás, né? Mas eu acho que é interessante também pensar como é que surgiu o jovem leitor. Porque a gente está falando sempre a partir de em que lugar ele está hoje, quais são as perguntas que ele está. Mas ele não nasceu de livre espontânea vontade, não foi parte natural. Né? Alguma coisa aconteceu que fez ele surgir. Para que eu estou usando, então, a metodologia da genealogia? Bom, eu vou começar, eu sempre põe epígrafe nos meus textos, porque eu gosto. Eles ficam mais simpáticos para mim. Uma do Sartre, que é muito bonitinha, que o Manguel me serve, Alberto Manguel, que cita todas as duas. Primeiro é assim, o livro foi Meu Fio de Ariane e Minha Caverna de Alibaba. Isso é do Sartre. E a outra é assim, é do próprio Manguel. O Manguel era, inclusive, interlocutor e quem lia para o Borges, depois que o Borges ficou cego, diretor da Biblioteca de Buenos Aires, um grande estudioso da história da leitura. Ele diz o seguinte: existem aqueles que, enquanto leem um livro, recordam, comparam, trazem à tona emoções de leituras anteriores. Trata-se de uma das formas mais delicadas de adultério. Eu achei essa expressão maravilhosa. É absolutamente genial, né? Porque, na verdade, o livro, quando a gente o absorve, realmente é uma relação, né? O próximo é uma espécie de adultério mesmo, especialmente porque ele se interfere. Mas, enfim,
como é que eu defino esse movimento da genealogia, fazendo, obviamente, uma enxugada enorme, porque isso dá um curso de 3 meses ou 6, se a gente tiver vontade. Né? A ideia principal é pensar, porque a genealogia trata de pensar a partir do presente, quais são as questões do presente que a gente consegue encontrar, né, mais ou menos esboçadas, segundo conjuntos de forças e de linhas, no momento de onde isso provém. A grande questão da genealogia é brigar com a ideia de origem. E eu gosto de brigar com a ideia de origem, porque eu acho que a ideia de origem ela é muito ahistórica, ela é muito ligada à lógica do sagrado. Então, a ideia é que a gente vai passar aqui na proveniência do leitor ou na proveniência da leitura nos espaços da cidade. Mais ou menos por aí que eu vou andar. Né? Então, considerando que o espaço das cidades, a Denise falou muito melhor do que eu e a Ana também, graças a Deus eu não preciso desenvolver, né? É sempre um espaço de forças e conflitos. Aliás, o mundo é um espaço de forças e conflitos para Nietzsche. Né? E toda a posição que a gente tem no mundo é uma posição perspectivista, ou seja, de um lugar de força, de um lugar de onde a gente se identifica e que a gente olha o mundo. Então, este lugar, no nosso caso, me parece, né, é um lugar de resistência, até porque a gente pertence a uma instituição que está precisando de muita resistência antes, né, nós todas somos das universidades federais, antes que ela despenque por ações não desejáveis, para dizer o mínimo. Então, nessa metodologia de genealogia, né, eu estou tentando pensar os discursos que circulam, né, como é que funciona uma política de espaço junto com uma prática de discursos. É um pouco essa ideia que eu vou desenvolver andando lá para trás. Né, o que eu procuro como metodologia para pensar os discursos? Né? As condições de regularidade. Por exemplo, a gente vai dizer que o romantismo, que é uma coisa do século XVIII e XIX, e ocupa o século XIX, teve por condição de possibilidade uma certa atenção ao que o Vigarello chama, por exemplo, de sentido de si. Tá? Por outro lado, o sentido de si foi alimentado pelas imagens que a literatura amorosa trazia. Então, enfim, eu vou dizer que a literatura, de certa forma, é uma pedagogia de experiências e de sentimentos. A gente aprende a amar, aprende a detestar, aprende a se defender, aprende a se atrair, né? Pelas imagens que a gente tem na vida especificamente literária, hoje de outras maneiras. Só fazendo parêntese e dando pitaco lá na Janice, os meus alunos me confessam que leem parte dos textos que eu digo para aula no ônibus ou no metrô e no celular. Né? Curiosamente, parece que funciona, porque quando eu dou aula e faço a prova, eles de fato leram. Então, acho que tem uma própria produção de corpo, né, de uma outra natureza que o nosso. E isso não é uma coisa, isso é importante pensar. O Virilio, no livro chamado A Máquina da Visão, diz o seguinte: se nós hoje, ele escreveu isso em 84, mas enfim, não foi 84, foi 86, mas não interessa, tá? Se nós hoje fôssemos um oftalmologista em 1940, aqueles que hoje são considerados com o padrão de visão normal e, portanto, não precisam de nenhuma correção, teriam que usar óculos. Porque, na verdade, os nossos nervos ópticos, as formas de visão que a gente tem hoje, tem muito menos visão central e muito mais visão periférica. Senão a gente ia morrer de dor de cabeça, tá? Com a aceleração de imagens que a gente tem. Então, a produção do corpo não é só uma produção de mentalidade de personagem, não. É uma produção que, inclusive, atua no orgânico. E eu acho isso fundamental, porque eu vou dizer, por exemplo, que a leitura inventou um corpo. Né? Literalmente. Né? Um corpo mais em repouso, um corpo, né, distendido, etc. e tal. Um dos grandes problemas que vai acontecer no século XVIII, depois eu chego lá, é a ideia das mulheres leitoras, que os médicos começam a ficar preocupados, os maridos também, entendeu? Porque a leitura vai deixá-las muito histéricas, muito energéticas. Então a ideia é que não deixe essa mulher ler muito, o padre vai dizer, né, leia, mas borde um pouquinho, faça uma iguaria, etc. Não fique muito tempo lendo, de preferência não na cama. Né, porque a leitura na cama é uma leitura que junta duas possibilidades, luxúria e ócio. Entendeu? E ela é muito complicada. Mas só voltando lá para trás, né, então, na verdade, a gente vai dizer o seguinte: a cidade vai ver aparecer, né, duas experiências de discurso radicais, é claro que tem intermediárias, e novas formações de espaço. As duas experiências de discurso são o jornal e o livro. O livro na cidade, tá? Porque a gente escolhe, a gente livros mosteiros e tal. O jornal vai ser, de certa maneira, aquele que vai criar o espírito público. Né? De uma certa forma, se a gente pegar Gabriel Tarde sobre opiniões massas, Benedictano, enfim, todo esse pessoal que trabalha com a ideia de opinião ou construção de opinião pública, vai dizer, na verdade, que o jornal vai fazer uma coisa que seria
o oxímoro é reunir a distância, ou seja, ele vai superar a objetividade da cidade, onde as pessoas estão separadas por essa ideia de que existe alguma coisa que é oferecida numa bandeja. O Anderson aqui diz que a coisa mais importante do jornal é o número que vem em cima e diz qual é a data. Tá? Porque essa é a bandeja do dia 25 de abril, oferecida para todo mundo. O dia é igual para todo mundo. Normalmente as pessoas leem ou no café da manhã ou no café, ou pelo menos leem a primeira página quando andam na rua, né? Ou no celular. Então, na verdade, o jornal também vai pautar as conversações. Então, né, as conversações vão ter por assunto não mais a vizinha, mas também o que apareceu no jornal. Então, é nesse sentido que ele cria um espírito público e uma discussão de opinião pública que é enorme, não vou levar aqui. Né? Por outro lado, né, a gente vai ver, eu usei 3 livros matrizes para esse pedaço, que são A História dos Quartos, da Michel Perrault, O Século do Conforto, da Jean Dejean, que é maravilhoso, quer dizer, a Perrault também é, mas é quem eu descobri agora, e O Sentido de Ser, do Jorge Vigarella. Então a ideia é a seguinte: o ponto de partida de todos os 3 é o século XVII, a virada do século XVII para o século XVIII. E o que vai aparecer aí é uma outra maneira de fundação do espaço. Eu vou dizer o seguinte: mais ou menos encurtando, a gente vai ter a diferença entre o espaço público e o privado, que é uma coisa que tem uma história, né, já mais ou menos consagrada, mas que vai se atualizar de uma maneira especial. Mas entre o espaço privado e o espaço íntimo vai surgir uma nova divisão que efetivamente, historicamente, não aparece identificada antes. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: eu vou usar uma quase citação, uma citação enxuta da Perrault. Talvez fique mais claro se começarmos falando de um novo espaço público, exemplificado pela Assembleia Nacional Francesa. Se antes o rei reunia nos castelos e aposentos, agora os cidadãos se reúnem. Citando Mirabeau, Perrault fala de 2 espaços, o da tribuna e o dos quartos. Palavras que gritariam se postas lado a lado, a tribuna e quarto. A tribuna é o espaço central de um círculo ou um semicírculo, a opção dos revolucionários de 1795 foi de um semicírculo, que teria transformado, olha que presta atenção, a Assembleia em espetáculo, e olha que não tinha ainda o debate, né? Introduzindo a praça pública nas deliberações, favorecendo assim as emoções. Então, o espírito público é pensado não como espírito de partilha de informação, mas como espírito de partilha e favorecimento das emoções comuns. Então, que é fundamental para a gente pensar nessa ideia de espírito público. É importante convocar a performance que aí é sugerida. Estou citando Perrault. Não devemos falar diante... Não, perdão, estou citando Mirabeau. Não devemos falar diante de um como falaríamos diante de um povo. Parece legítimo dizermos que a forma da Assembleia vai criar uma retórica, uma teatralidade, que até hoje a gente ainda vê em certas manifestações de massa, comícios, etc. Né? No ponto oposto do espectro, temos o quarto privado, né, que vai ser de fato uma invenção desse momento. Né? O quarto privado tem N caminhos, eu vou citar os mais básicos: repouso, sono, nascimento, desejo, meditação, leitura, devaneio, escrita, reclusão desejada ou imposta, né? Você está de cama porque está doente ou está de cama porque está ansioso, assim como a doença e morte. A gente diz que quando alguém está enfermo, ele está de cama. Né? E também fala que tem fantasias sobre a cama, que são, na verdade, a maneira como a gente se refere às nossas fantasias eróticas. Né? Portanto, esse microcosmo do quarto precisa ser pensado, e esse é o convite que eu faço a partir de Foucault, a partir de que características ele tem de tensão com o espaço público. Ou seja, de que maneira ele se coloca num lugar onde um certo espaço público está sendo criado pela Assembleia, mas também veiculado pelos jornais que já estão em processo industrial. Né? No espaço privado, que é o espaço, digamos assim, eu chamo de públicos privados, usando uma teoria, um conceito de Juby, que ele usa para falar do século XII. Por exemplo, um café. Um café é um espaço público, mas é privado, porque só entra quem pode pagar o que vai comer. Né? Então, na verdade, essa ideia de espaços públicos tem que ser muito repensada também, em termos do que a Ana colocou muito melhor do que eu poderia dizer, né? Quais são as regras efetivas de trânsito, as enunciadas e legais, e as outras que são isso vem desde o século XVII. No século XIX, uma poesia linda, chamada Os Cafés, do Baudelaire, não sei se vocês conhecem, é belíssima, que ele diz que ele está, as 2 primeiras estrofes, ele está felicíssimo que ele está com uma amiga no café. Café vocês conhecem, café em Paris, eu brinco que é aluguel de bumbum, porque você paga o café, pode ficar o dia inteiro lá dentro, vendo a vida passar, né? Aquelas coisas de vida.
Então, ele está felicíssimo, porque agora ele pode sair com uma amiga e não precisa ser convidado, esperar o convite para ir para a casa dela. Então, ele está super contente. Nas 2 primeiras estrofes, é um soneto. Nas 2 últimas, ele vê uma família de proletários atravessar a rua e olharem para o café com esta relação. É um lugar que está lá e eles não podem entrar. Pela primeira vez para ele, o conflito do olhar, ele vai chamar o título para dizer o olhar dos pobres. Vai ser exatamente essa ideia. Então, o que eu estou querendo dizer também é que o quarto íntimo, que olhares o quarto íntimo propõe contra os olhares do espaço público. Está ficando arrumado para vocês? Tá bom, ok. Eu estou pulando umas partes, aí fica meio que fica esquisito. De qualquer maneira, é o seguinte, uma das questões que se coloca, e é uma questão que historicamente tem ao longo do percurso, quando a gente pensa no espaço íntimo, é qual é o nosso direito de repouso, ou mais ainda, é possível ser feliz sozinho? É uma grande questão você citar. Antes, ou seja, durante muito tempo a ideia de solidão era associada à ideia de errância. Ou seja, a solidão era um defeito não só moral, mas também mental, né? Eu acho que hoje a gente tem uma situação que a gente tem que começar a perguntar, por exemplo, qual é o lugar da solidão, se afinal de contas ela é tão detestável assim. Na minha opinião, não me parece que seja, mas, enfim, a gente tem, ao mesmo tempo, uma excitação permanente, né, a ideia de estar aderindo a alguma forma de parceria, de link, para usar uma coisa assim. Então, o que vai acontecer é o seguinte, o espaço íntimo vai surgir de uma situação muito curiosa, que vai ser, quer dizer, é uma situação curiosa normal, que vai ser o fato de que a alta burguesia renascente, deixa eu só ler isso aqui, porque esse parágrafo aqui era importante. O que nos parece mais promissor é a aproximação da relação entre o quarto privado e o sentido do íntimo para a observação de uma subjetividade nascente, que ao mesmo tempo que queremos pensar a relação entre a sociedade disciplinar e o mundo do devaneio, nos conflitos entre essa personalidade, ou essa subjetividade, e sua existência sociopolítica. Nesse caminho a gente tem 2 vias, né? Uma relação entre o espaço e as letras, que vai ser um pouco que eu vou tentar fazer mais do que panoramicamente, né? E o outro lado é pensar o quarto na cidade, onde ele é um átomo, uma célula, e que tipo de átomo e célula ele indica, que tipo de organismo essa célula quarto íntimo vai indicar. Então eu vou começar com o título, começar esse pedacinho, claro, do título do livro da Jean Valjean, que é O Século do Conforto. Esse livro é encantador, eu recomendo, porque ele é delicioso de ler. A gente começa a ficar encantado com as coisas que são óbvias que a gente nunca pensou. A vida voltada para o conforto, estou citando ela basicamente, tal como concebemos hoje, teve início em Paris, no período entre 1670 e 1765. A ideia é a seguinte, 1670 são os primeiros sofás que aparecem, tá? E a água corrente. 1765 é quando é dicionarizado, quer dizer, a gente considera que quando entra no vocabulário da enciclopédia de Diderot e d'Alembert, quando entra no vocabulário, digamos assim, oficial, é porque está consagrado como, né, uma função premeditada, digamos assim. Ora, o século XVIII marcou o progresso das cortes e dos meios sociais mais ricos de Paris. E a imediata visibilidade dessas riquezas se deu na concepção das novas moradias. O Foucault vai dizer de outra maneira, mas escrevendo a mesma coisa, que a gente está saindo do período da suntuosidade, que tem a ver com a sociedade de soberania, para um outro tipo de lógica que tem muito mais a ver com a sociedade disciplinar. Né? Se uma é uma sociedade de extração, a outra é uma sociedade de vigilância e disciplina, mas também de formação, né? Porque a disciplina não deixa de ser isso. Então, certamente não é sem motivo que o princípio de suntuosidade que marcava a sociedade de soberania não tinha interesse no capitalismo moderno. Assim, o que vai acontecer é que a arquitetura residencial vai ganhar uma enorme importância. Ou seja, até então a arquitetura de importância é dos monumentos. Agora você começa a ter efetivamente a arquitetura residencial. Quem conhece as cidades europeias sabe disso, a casa de fulano, a casa do metrô. A gente ainda tem, né, casas que viraram fundações e museus, que são isso que ele vai chamar, ela chama de palácios. Não são os castelos reais, mas são aquelas habitações, digamos assim, que acabam se tornando simbólicas de um momento histórico também, né? Então, vai dizer o seguinte, na virada do século XVIII, cronistas culturais começaram a escrever sobre um campo que nunca tinha recebido atenção. Objetos e espaços comuns se tornaram extraordinários porque deram novas formas e projetos radicalmente diferentes. Cadeiras e mesas, camas e quartos eram assuntos amplamente comentados em cartas, diários, jornais e até em guias.
Pensando hoje, já afastado do tempo, que é mais curioso que essas invenções desse período, né, que foi o período de 50 anos, a gente ainda tem, quer dizer, são invenções que ainda funcionam, atuam na nossa sociedade, na nossa vida atual. Por exemplo, o próprio sofá. Né? A gente tem texto enorme sobre o sofá, eu fiquei divertidíssimo com essa história. O sofá vai ser um tipo de assento acolchoado que vai começar contrastando com a rigidez das cadeiras, né? Porque antes, inclusive, com o protocolo de uso. Porque antigamente, quando deitava, ninguém podia sentar, e o rei era o único que podia sentar no lugar acolchoado, né? Agora, você começa a ter o sofá nas casas, e o sofá vai impor uma postura corporal diferente. Você encosta, né? Diferente do espaldar das cadeiras e tal. O que o sofá trazia com a sua presença? Basicamente, uma nova relação dentro do espaço privado, onde a forma mais livre de sentar e a possibilidade de conversação em voz baixa vai gerar uma nova sociabilidade. Só para brincar, né, mais ou menos aquela história, se você quiser evitar o amante, tira o sofá da sala. Né? Porque, né, você vai começar a ter contato visual, você vai ter... A gente tem milhões de gravuras da mulher assim, meio recolhida assim, e o cara fazendo uma declaração, segurando a mão dela, mais ou menos assim, tá? Segurando a mão dela, fazendo uma declaração, coisa que ele só pode fazer no sofá. Se tivesse cadeiras diferentes, não dava, né? Então, é toda uma postura corporal e um imaginário de encontro amoroso que começa a surgir. O que eu quero dizer é o seguinte, o amor deve muito ao sofá. Né? Vai ver. Nessa relação que a gente está vendo, é uma hipótese que ela levanta, que eu acho muito interessante, mas nunca tinha pensado nisso. Então é muito legal, depois de muitos anos de faz pesquisa, você encontrar uma coisa que te faz pensar coisas outras, né? Então, assim, ela vai dizer que, na verdade, nesse momento, os designers de interiores vão começar a pensar qual vai ser a rotina dessas famílias abonadas, capazes de habitar esses palácios, tá certo? Cujos filhos são alfabetizados, né? Tiveram essa relação de cultura, quais vão ser os hábitos deles. Então, na verdade, vai ter uma relação entre os móveis que são criados e os hábitos que os designers imaginam que essa sociedade vai ter. Por sua vez, a confecção dos móveis vai fazer com que realmente esses hábitos se desenvolvam. O meu favorito, tá? São as escrivaninhas e papeleiras. Sabe aquelas que tem um monte de gavetinha para pluma, papel? Eu acho aquela coisa mais linda do mundo. Eu adoro. Só pensar aquelas gavetinhas com papel de muitas cores, com penas diferentes e tal. Tudo delícia, né? O que acontece? Eles começam a incentivar, o lugar deles é nos quartos. Eles começam a incentivar a literatura pessoal, o diário, tá certo? As cartas. O século XVIII vai ser o grande século das correspondências, tá certo? Enfim, formas de literatura pessoal, até uma incipiente autobiografia. O diário, na verdade, tem muito a ver com a autobiografia, digamos que o diário é a autobiografia dos desconhecidos, né? Mas é mais ou menos isso. Então, esse florescimento de uma literatura pessoal, por exemplo, que é uma forma, né, de expressão da subjetividade, absolutamente organizada, de certa maneira não se deve ao sofá e à escrivaninha, mas se deve a uma concepção de espaço que é habitado não por regras exteriores, mas por regras interiores. A ideia do espaço íntimo é esse. Quer dizer, não é que ela esteja fora do mundo exterior, mas ele é uma diferença do mundo exterior, tanto do ponto de vista da postura corporal, quanto do ponto de vista do próprio uso da linguagem. Só para lembrar vocês, eu comecei citando que a diferença entre como a gente fala, né, na Assembleia e como fala nos quartos, é a primeira ideia, né? Isso vai aparecer de um modo tal, né, que vai começar a acontecer, e uma coisa que depois grande parte dos teóricos vai discutir, eu não vou discutir aqui porque não dá tempo, é o declínio do homem público, né? Porque, na verdade, a gente vai começar a ter um contágio do privado e do íntimo no público, que faz com que as pessoas, por exemplo, queiram começar a, pensando na política, descobrir o que tem do indivíduo particular por trás da persona pública. Em 1776, a Enciclopédia de Diderot e d'Alembert vai dicionarizar a palavra personalidade, tá? Porque eu acho interessante para pensar essa atividade, que vem associada agora ao jogo, invertido de dentro e fora. Compara-se o interior de um prédio e o interior de uma pessoa, fazendo da ideia de casa tanto a construção de casas e janelas como o espírito dentro do corpo. Tá certo? Então, né? Corpo é como se no universo que já é materialista, o corpo fosse a persona pública e a persona privada fosse a alma, o espírito, a consciência, o nome que vocês quiserem. Hoje, os neurocientistas diriam o cérebro.
né, significa dizer que o conceito de conforto estava fazendo mágicas imprevisíveis. Um homem e uma mulher podem sentar-se próximos, falar em voz baixa, fazer contato visual e, olhando-se nos olhos, ele toma a mão dela entre as suas, como aparece, né, eu estou usando no meu texto, muitas das gravuras do século XVIII, você vão ver, tem zilhões de gravuras. A pintura inglesa tem, sei lá, um turbilhão de, exatamente, desenhos, aquarelas e tal, explorando esse sentido de um corpo voltando-se para a intimidade. O conceito que pode sobressair é que o conforto é, por definição, feito para brilhar na atmosfera intimista, oposta à magnificência da soberania. Na verdade, o dicionário vai colocar conforto como luxo no íntimo, né? É a dicionização da enciclopédia. Por isso mesmo, já no início do século XVIII, a arquitetura moderna passa a empreender um diálogo persistente com o comportamento moderno. E o que vai acontecer é que, do ponto de vista de um profundo movimento sociopolítico, estamos falando do período da confecção da enciclopédia, portanto, que dirige para a Revolução Francesa, né? Vai visar uma certa democratização do conhecimento. Então, o que acontece é o seguinte: na época da suntuosidade, ler era uma atividade grandiosa, restrita a muito poucos e confinada a espaços, vetustos dos mosteiros e abadias ou nos grandes bibliotecas dos palácios. Agora, nas novas casas do século XVIII, aparece um espaço mais simples, chamado de sala de leitura ou biblioteca. Saletas que teriam sido criadas para estimular todos a começar a ler. Novamente, esse espaço vai ser iconicamente festejado nas imagens de época, de zilhões de gravuras, etc., dessa sala de leitura. Na verdade, a criação das salas de leitura e a integração de estantes e prateleiras de livros nos lares do século XVIII era uma resposta ágil e eficaz da arquitetura para a disseminação da alfabetização. Vale lembrar que na Revolução de 1792 surge o lema, que é Educação Pública Gratuita e Obrigatória, na França. Aqui eu estou querendo desfazer esse lema, mas enfim. Portanto, a premissa já se anunciava como mirando a expansão do conhecimento para além dos círculos aristocráticos e acadêmicos masculinos. Assim, podemos dizer que já no alvorecer do século XVIII, mais e mais pessoas começavam a saber ler, liam e o faziam de diferentes formas. Como a economia tem algumas regras básicas, mais pessoas lendo significa aumento de tiragens, o que barateava o custo dos livros e os tornava mais acessíveis. Por outro lado, a leitura, estou quase no finalzinho, a leitura gerava e ocupava um tempo de ócio e se transformava numa atividade mais informal. Então a gente tem agora os leitores, ao mesmo tempo lendo para procurar conhecimento e informação, mas também entretenimento e diversão. As salas de leitura com poltronas e sofás criaram uma espécie de ambiente de aproximação entre os homens e os livros. E já que o campo da comunicação se expande sempre quando encontra uma chance, um novo hábito vai acentuar a demanda de leituras, porque agora as conversações vão ter os livros como base. Eu brinco com Aristóteles dizer que as pessoas muito simples conversam sobre coisas. As pessoas mais letradas conversam sobre ideias. E as pessoas muito sem sentido conversam sobre pessoas. Né? Então, o que vai acontecer é que essa conversa sobre ideias, obviamente, vai ser estimulada por essa possibilidade de leitura. Citando Perrault, aí estava a união da filosofia com o mobiliário, do iluminismo com o conforto, a crença de que, como parte de um mesmo processo civilizador, a Europa se tornava ao mesmo tempo mais racional e mais informal. Os franceses tinham ensinado aos europeus tanto a iluminar suas mentes quanto a tornar seus corpos mais confortáveis. O quarto privado da literatura vai ser rapidinho. Na descoberta da convivência do novo quarto privado, vivem os seus habitantes e as suas leituras, seus personagens literários e suas afinidades afetivas. O romance, então, mais do que qualquer outra forma, vai impregnar a materialidade dos quartos ou o imaginário dessa nova subjetividade nascente. No século XIX, vai ser curioso, porque o quarto vai se transformar num personagem dos romances. Se a gente pensar, por exemplo, em Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant, Machado de Assis, etc., o quarto e as descrições do quarto, a gente vai ter Proust depois como campeão básico dessa história, mas os quartos começam a aparecer como descrevendo, e a maneira como os quartos são descritos tem a ver com o desejo de descrever a personalidade do seu habitante, que serve como cenário para os escritores. Né? Ao mesmo tempo, reparem bem, a insidiosa penetração dos controles, a perseguição dos olhares, o crescimento da vigilância, da qual Foucault mostra as formas panóticas,
A disseminação do campo social gerava um desejo de ter onde se esconder. Num determinado momento, depois a gente vai ver que isso não se mantém, o quarto será apenas uma das formas, a mais difundida e aceita, do direito ao segredo. Ele garante respeito e independência de si. Tem um lugar que ela fala como a posse da chave do quarto, né, é, na verdade, um movimento de autonomia fundamental. Né? É mais ou menos como você impedir que o seu quarto seja colonizado, né? A dependência da colônia. A terceira preocupação tem a ver com o novo hábito, o ler na cama. Né? Considerada uma atividade egocêntrica, imóvel, livre das condições sociais, ela tem essa proximidade que eu citei com a luxúria e com o ócio. Nesse domínio são principalmente as mulheres o foco. Leitoras, estou falando vocabulário da época, cuja voracidade inquieta moralistas, que se preocupam com o efeito dos romances sobre o emprego do tempo, seus nervos e seus imaginários. Afinal, a literatura é a noite, o imaginário, a solidão e o encantamento. Nós conhecemos seu perigo. Vocês imaginem a cena, botei aqui um médico, né? Imagina esse diálogo. Doutor, eu vim aqui porque meu marido acha que eu estou doente dos nervos, por causa dos folhetins dos jornais que acompanho. Qual é a sua opinião? A resposta fajuta do bom santo seria: leia, minha senhora, mas em intervalos mais longos, com menos frequência, introduz uma atividade eficiente para contrabalançar. Que tal fazer um bordado, quem sabe, pintar em porcelana? Bom, pronto. Né? Sendo curta e grossa. Os jovens surgiram no século XVIII e XIX, criados e estimulados pela literatura. Estou achando para um segmento. Né? A ponto de se suicidarem, o jovem Werther do Goethe, ou decidirem ser heróis em função do voto bairro. O que acontece hoje, estou deixando outra pergunta para vocês, tá? O que acontece hoje nos nossos jovens das grandes cidades, com a relação à leitura, também parece advertir uma mudança na concepção dos passos. Você tem muito mais respostas do que eu para dar. O mundo hoje é GPS. O espaço público cada vez mais está mestrado, o privado e o íntimo. Basta pensar no caso Clinton. Seria impensável, quase haver o impeachment, porque o presidente transou, né, com uma estagiária. O fato é que ele rompeu a sacralidade do lugar, que era um lugar de poder, talvez o lugar mais poderoso do Ocidente, né, mas, ao mesmo tempo, a histeria da mídia mostra em que medida essa despolitização do espaço político, né, tende a fazer com que as figuras do espaço íntimo acabem contaminando, né, essas perspectivas. O mesmo cuidado, ou melhor, os critérios horrorosos que esses governos conservadores têm, é exatamente o fato de que se elegem sem projeto político e com um projeto retrógrado em relação aos costumes. É difícil de entender, mas acontece. Mesmo no campo econômico, como eu disse, nós não somos os mesmos, usando o virilhou. Então, eu acho que você perdeu o espaço público por suas qualidades, mas perdeu também o espaço íntimo. E essa é aí que está começando. As redes sociais alteram a qualidade dos espaços e despertam o modo conectivo de ver, sentir e fazer, que afasta da concentração exigida antigamente para a leitura de um livro. E isso é mais evidente, obviamente, nos neodigitais. Neodigitais, né? A turma que já nasceu assim. No entanto, temos um fenômeno que não é novo, que é, primeiro, a leitura de livros no celular. Não sei como se aguenta, mas a minha turma de graduação, eu vejo que eles mostram. Eles baixaram mesmo, estão lendo. Não só os meus textos, mas alguns livros que são sugeridos. Segundo, uma coisa que eu acho adorável, porque recupera um hábito que o século XVIII inventou, né, que são os grupos de leitura, que atualmente estão começando a proliferar, né, não vou dizer que eles marcam uma cidade, mas de certa maneira é uma atividade que inclusive aparece indicada na rede, né, as livrarias, né, que aprenderam que isso é uma forma de vender, mas outros grupos de leitura, caso não saber, sei lá, fazem grupos de leitura, né, e que são sarau de poesia, também estão começando a ser frequentes, onde os textos e a leitura são suas razões de viver. Então a minha pergunta é um pouco assim: que lugar teria hoje, a gente pensando nessa noção de espaço, esses espaços presenciais de grupo vinculados à leitura? Será que isso teria a ver porque as pessoas têm, como a Bebel falou no telefone, os jovens estão com dificuldade de ler sozinhos? Ou será que a leitura está criando novas comunidades? E assim, você está criando comunidades numa sociedade de segmentos de consumo separados. Enfim, isso é uma pergunta, uma digressão
E uma viagemzinha que eu descobri que eu gosto do século XIX, vou mudar para lá. Estou convidando vocês para visitar. Obrigada.